Buenas, pessoal! Bem-vindos à série Primeiros Passos. Eu sou o professor Chiru e hoje eu vou falar sobre tipos de variáveis em linguagem C para o Arduino. Como já sabemos, o funcionamento de um microcontrolador é análogo ao de um computador. Todas as informações que o Arduino necessita para executar suas funções são armazenadas nas memórias internas do microcontrolador Atmega 328. O programa fica armazenado dentro da memória flash. Os dados que necessitam ser processados rodam dentro da memória SRAM. E quando existe a necessidade de manter informações no dispositivo, mesmo após a desenergização deste, os dados devem ser armazenados na EEPROM. Em todos esses casos, a informação chegará de forma binária, ou seja, em uma combinação de zeros e uns que representam os dados processados pelo microcontrolador. Estes dados são armazenados em endereços de memória representados aqui na forma hexadecimal. Para facilitar a vida de quem programa em linguagem C, esses endereços de memória podem ser substituídos por apelidos, chamados de variáveis. Uma variável nada mais é do que um conjunto de letras, ou um conjunto de letras e números, ou um conjunto de letras, números e caracteres, que após ser declarado, armazena algum tipo de informação, que poderá ser chamado em qualquer parte do programa sem a necessidade de se saber em que endereço de memória este dado foi armazenado. As variáveis são divididas pelo tipo de dado e pelo tamanho da informação que necessita ser armazenada. Neste trabalho, irei focar em 4 tipos de variáveis. Variáveis do tipo char, que normalmente são utilizadas para armazenar letras ou símbolos em código ASCII. Variáveis do tipo byte, que são utilizadas para armazenar números inteiros inferiores ao valor 256. Variáveis do tipo int, que também pode ser utilizada para armazenar números inteiros, desde o número menos 32.768 até o 32.767. E as variáveis do tipo float, que são utilizadas quando necessitamos trabalhar com números com vírgula. Uma informação armazenada em uma variável do tipo char ou em uma variável do tipo byte ocupa um espaço de memória de 8 bits. Já nos casos em que a informação está armazenada em uma variável do tipo int, o espaço de memória ocupado passa para 16 bits. Já nos casos de optarmos por variáveis do tipo float, cada informação ocupará o espaço de 32 bits. Para entender a importância de se escolher o tipo adequado de variável em relação ao tamanho da informação que desejamos armazenar, vamos considerar a seguinte analogia, em que as garrafas pequenas representam variáveis do tipo byte e do tipo char, o garrafão de 5 litros representa uma variável do tipo int e o galão uma variável do tipo float. E o copo está cheio de uma informação que necessita ser armazenada em algum tipo de variável. É intuitivo que todos os recipientes representados aqui conseguem suportar o volume de líquido do copo, e que, independentemente do conteúdo deste, os recipientes ocupam sempre o mesmo espaço. Consideraremos também uma geladeira representando a memória em que essas variáveis necessitam ficar armazenadas até que elas sejam utilizadas. Se optarmos por armazenar o conteúdo em variáveis do tipo float, vamos conseguir armazenar apenas o volume de 4 copos no espaço de memória em que temos. Se utilizarmos variáveis do tipo int para armazenar o mesmo tipo de informação, o número de dados aumenta para 12. Porém, se a opção for por utilizar variáveis menores, mas com um tamanho suficiente para conter o volume de dados que está sendo trabalhado, a capacidade de armazenamento aumenta para 56. Então, considerando o tamanho limitado das memórias internas do microcontrolador, é fundamental escolher o tipo adequado de variável, considerando o tamanho da informação que será armazenada, a fim de não esgotar a capacidade de armazenamento do dispositivo. Outra preocupação importante é a de não utilizar palavras que já têm funções pré-definidas pela IDE do Arduino, visto que isso não é permitido. Como declarar variáveis? Variáveis podem ser globais, quando são declaradas antes de todas as funções do programa, ou locais,
quando a mesma é declarada dentro de uma função, o que limita a sua utilização apenas para esta parte do programa. Podem ser declaradas uma por linha, sempre seguindo a ordem. Primeiro, o tipo de variável, depois, o nome dado a ela, acompanhado de um valor inicial ou não, ou até mesmo várias em um único identificador, separadas sempre por vírgula. Uma vez que a variável foi bem declarada, é possível atualizar o seu valor em qualquer parte do programa, de diversas formas, como por exemplo, utilizando o operador de atribuição igual, que permite armazenar na variável qualquer número, desde que esse não exceda o tamanho da variável. Também é possível armazenar em uma variável o conteúdo de um pino definido previamente como entrada digital, através da leitura da função digitalRead. Aqui é importante lembrar que, por se tratar de um valor digital, este só pode ser 0 ou 1. Para esse tipo de grandeza, existem as variáveis do tipo bol, que por ocuparem um endereço inteiro de 8 bits, acaba por ser do mesmo tamanho de uma variável do tipo byte. Também podemos armazenar o valor de um pino definido como entrada analógica através da função analogRead. Neste tipo de leitura, com uma resolução de 10 bits, o valor da entrada pode ser qualquer número entre 0 e 1023, dependendo somente do hardware utilizado. Logo, necessitamos no mínimo de uma variável do tipo int para comportar essa grandeza. Outra opção é atualizar o valor de uma variável com o conteúdo de todos os pinos de uma porta, através de comandos como pind, por exemplo, que faz a leitura de todos os pinos da porta D de uma só vez. Também é possível atualizar o valor de uma variável com o retorno de qualquer função. Assim como eu posso escrever em uma variável o valor de um pino definido como entrada digital, eu também posso escrever em um pino que foi definido como saída digital o valor de uma variável, como o que acontece nesse exemplo através da função digitalWrite, em que o nível do pino 3 será igual ao valor do bit menos significativo da variável n, aqui carregado inicialmente com 1. Logo, neste caso, teremos nível lógico alto no pino em questão. Também é possível definir o valor do DUT de uma saída de PWM com um valor armazenado em uma variável. Saídas desse tipo são muito importantes, por exemplo, para controle de velocidade de motores DC, e por isso esse assunto será abordado com mais detalhes em outro vídeo. Outra opção é controlar todos os pinos de uma porta de uma só vez, através da utilização de comandos de porta, como, por exemplo, o portd. É muito comum encontrar programas prontos na internet em que variáveis foram utilizadas para definir apelidos aos pinos configurados ou como entrada ou como saída digital em projetos com Arduino. O que não está errado, mas considerando que o número dos pinos utilizados não muda durante o programa e que cada variável ocupa um espaço de memória, então o melhor seria fazer o uso de defines para este fim. Define é uma diretiva que nos permite dar um nome a um valor que não muda no programa, como o número dos pinos, por exemplo, com a grande vantagem de que o que for definido com essa diretiva não ocupa espaço de memória do microcontrolador, pois o compilador substitui esses apelidos na hora em que o programa é passado para o Arduino. Existem muitas outras aplicações para variáveis, como as envolvendo operadores lógicos, por exemplo. No fim, a utilização desse recurso depende do projeto e da lógica que o programador irá aplicar para resolver o problema. Aqui, por exemplo, temos um exemplo de um simples controle de LED pelo acionamento de 3 chaves. Vou utilizar esse exercício para traçar um paralelo entre um programa que não faz uso de variáveis com um programa que utiliza esse recurso. O funcionamento do circuito é o seguinte: eu tenho 3 botões que controlam um LED. Quando eu apertar o primeiro botão, o LED deve ser acionado. Quando eu apertar o segundo botão, o LED deve piscar. Ao pressionar o terceiro botão, o LED deve ser desacionado. Notem que o código que estou mostrando aqui já está fazendo uso de variáveis.
Eu vou comentar essa parte do programa e vou habilitar somente uma parte em que eu fiz uma lógica que resolve o problema, só que agora sem a utilização de variáveis. Deixa eu comentar os comentários e bora executar. Beleza? Notem que ao pressionar o primeiro botão, continua acionando o LED. Ao pressionar o terceiro botão, tranquilamente o LED foi desacionado. Mas notem o que vai acontecer quando eu apertar o botão do meio. Está piscando. Notem o que vai acontecer quando eu soltar esse botão. Imediatamente após soltar o botão, o LED parou de piscar. Isso se deve ao fato de que os comandos que controlam esse LED estão contidos dentro do if que testa a chave do meio. Se o resultado desse teste for verdadeiro, os comandos que fazem o LED piscar são executados. Quando eu não estou apertando o botão, esse teste é falso. Logo, esses comandos não serão executados. Então, para resolver o problema, é necessário inserir uma variável para que funcione como memória, informando ao programa que o botão do meio foi pressionado pelo menos uma vez, como foi feito no primeiro programa. Notem que este já começa com os defines, atribuindo o nome aos pinos do Arduino que eu vou utilizar. Logo, temos a declaração de duas variáveis do tipo byte, ambas começando com o valor 0. Dentro do void setup, os clássicos pin modes, que definem se os pinos são saída ou são entrada digital. Notem que aqui não existe mais a menção dos números, e sim dos apelidos atribuídos previamente a eles através das diretivas define. Digital write LED 0, atribuindo nível baixo para o LED, para garantir que o LED começou desligado. Uma vez que as definições iniciais foram bem estabelecidas, o programa passará a ser executado dentro do loop, com os testes das respectivas chaves. Aqui, dois ifs irão controlar diretamente o estado do LED. E o outro if, o if que está ligado à chave do meio, vai definir apenas se a chave foi pressionada ou não, sinalizando esse evento através da atribuição do valor 1 para a variável n, caso este botão tenha sido pressionado, criando assim uma memória do que aconteceu, o que garante que este teste seja verdadeiro e que estes comandos serão sempre executados enquanto nenhuma das outras chaves for pressionada, visto que o acionamento de qualquer um dos dois botões reseta novamente o valor da variável n, fazendo com que esta parte do programa não seja mais executada, visto que o valor de n deixou de ser 1. O digital write dentro do teste do sinalizador garante que cada vez que o programa passar por ele, o pin em que está ligado o LED vai receber o valor do bit menos significativo da variável x. A variável x iniciou com valor 0. Logo, na primeira vez em que o programa passar por esse código, o LED estará desligado, pois o seu anodo está recebendo um nível baixo. O próximo comando é um comando de espera, para garantir a oscilação em 1 Hz. E logo após, a variável x é atualizada com o inverso do valor que ela tinha. Ela começou com 0, o inverso de 0 é 1. E isso garante que caso nenhum outro botão tenha sido pressionado, na próxima vez em que o programa passar pelo digital write, o pino ligado ao LED receberá novamente o conteúdo do bit menos significativo da variável x, só que dessa vez vale 1, mandando o nível lógico alto para o pino 4, acionando assim o LED. Então, pessoal, esse foi o máximo que eu consegui resumir sobre este assunto.
que darei continuidade no próximo vídeo, em que irei falar de operadores e um pouco sobre comandos de repetição. O link do projeto que eu trabalhei nessa aula está na descrição. Um grande abraço para todos, até mais!